Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e hoje eu vou ler no livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 12. Miqueias, capítulo 2, o 2 significa o Pai e o Filho falando para nós. E o versículo 12 significa o Pai, o Filho e os 10 mandamentos falando para nós. Sabemos que os 10 mandamentos é o Espírito Santo, porque a Bíblia fala assim, as minhas palavras são espírito e vida. Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Então a palavra, os mandamentos de Deus é o próprio Espírito Santo. Então olha o que diz aqui, Miqueias capítulo 2, versículo 12, a promessa de restauração. E está escrito assim, ó, certamente te ajuntarei todo o Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel, e pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra. Como o rebanho no meio do seu pasto, fará um estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante dele e abrirá o caminho, e eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela. O rei irá diante deles, o Senhor à testa deles. Aqui está falando de Jesus Cristo. Entendeu? Está falando de Jesus Cristo que vai diante do povo de Israel. Lembrando, irmão, Israel, Jacó disputou com o anjo e o Jacó venceu na luta lá. Venceu porque quando Deus fala que Jacó venceu, está dizendo que Jacó venceu porque ele permaneceu dentro dos mandamentos. Então, ele permaneceu dentro dos mandamentos, quer dizer que ele permaneceu dentro dos princípios de Deus. Por isso que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que o nome Israel significa príncipe de Deus. E príncipe de Deus é quem segue os princípios de Deus. E quais são os princípios de Deus? Os princípios de Deus são os 10 mandamentos, que é amor. Então, todo aquele que não segue os 10 mandamentos, que são os princípios de Deus, não é príncipe de Deus, é falso. Entendeu? Porque aqui, ó, no livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 13, ó, versículo 13. O 13 significa o quê? Olha o que significa o número 13. O 13 significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os 10 mandamentos. O 13 também significa Jesus Cristo e os 12 apóstolos. E olha o que diz no versículo 13. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Quem que é esse? Jesus Cristo. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. O rei irá diante deles, o Senhor à testa deles. Aqui está falando de Jesus Cristo. E olha o que diz aqui, Miqueias capítulo 3, Miqueias capítulo 3, significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando para nós. Aqui está falando da falsidade dos profetas. Miqueias capítulo 3, versículo 5. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O número 5 simboliza o número do cachorro. O número 5 significa a fidelidade. Aqui está dizendo que Jesus, Deus, o fiel à sua palavra, que está falando. E diz assim, fala da falsidade dos profetas. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes, e crama paz, mas contra aqueles que nada lhe dá na boca preparam guerra. Então quer dizer, esses profetas que é interesseiro, quando os outros não beneficiam ele fica guerreando contra ele, dizendo que não é de Deus. Portanto, se vos fará noite sem visão. Portanto, se vos fará noite sem visão. Tereis treva sem adivinhação. E pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre ele se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Portanto, orai e vigiai, irmão. Profeta de Deus verdadeiro é só o que caminha dentro dos 10 mandamentos. Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Todos que não andam nesse caminho é falso. A paz do Senhor.